Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, Deus sons. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Maior que todo mundo, está vivendo a minha história. A minha história, não, estou com sangue derramado, pintou meus gestos com o branco, santidade, pintou, empenhou sua glória, vida, pintou vida com sangue derramado, pintou meus gestos com o branco, santidade, empenhou sua glória. Em todo mundo está pintando a minha história. Tinha cor, cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E assinou na obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Like it was yesterday, I was praying for a miracle, scared to have a little hope, and now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, until infinity. I've run out of numbers before I could thank you for everything.
But I'm still counting my blessings. You know, things start happening. Without keeping counting my blessings. Knowing I can't count that high. It's down the seasons, never lost forever. So God, I will remember all of the reasons. My heart has to be grateful. All the times I'm still counting. Up you can say I'm not a number before I could thank you for everything. I'm still counting. Mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo. Aí, eu acho. Count that high. Cadê ele agora? Dias meus pés podem falhar, e ali te conto um mistério em meio a confiar. Boa noite, Mary Kay! Boa noite, meus amores! Boa noite! Do mundo, que energia lá em cima aqui, energia dessas dicas, dessas líderes extraordinárias. Eu tô. Ah, que delícia! Eu também estou aqui pipocando. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Sim. Ótimo, então. Meninas, sejam todas muito bem-vindas.
A nossa mentoria de hoje é uma mentoria voltada para o crescimento de vocês como líder. Vocês que estão aí, né? Temos aqui algumas dicas, temos também líderes e temos também algumas diretoras. O mais importante é que o nosso negócio de liderança, ele se aplica em todo o nível de carreira. Seja quando você já tem uma consultora, ou duas consultoras, você já está exercendo a liderança, você já está sendo preparada para ser uma diretora no futuro, uma líder no futuro, e poder viver, né, tudo que a Mary Kay tem para nos proporcionar. Inclusive, o mais importante de tudo, cumprir a nossa missão. Eu acredito que nós fomos chamadas nessa companhia. Eu gosto sempre de dizer que tem muitas pessoas aí fora, assim como eu há 19 anos atrás, que orava e pedia a Deus uma oportunidade. Então, nós precisamos, hoje eu quero convidar vocês a terem, né, os olhos atentos, os ouvidos abertos, para ouvir muitas pessoas que estão por aí e às vezes a gente não consegue observar esses detalhes. Mas eu sei que vocês, daqui para frente, terão muito mais visão, muito mais foco, muitas estão aí com muita determinação para realmente conquistar tudo que essa companhia pode e você merece conquistar. Então, eu vou passar hoje aqui para vocês alguns princípios dessa liderança, dessa mulher inspiradora que foi Mary Kay Ash, que fundou essa empresa dos sonhos. E por que eu digo empresa dos sonhos? Porque ela fundou essa companhia aonde nós, mulheres, pudéssemos alcançar todos os nossos desejos, inclusive aqueles mais adormecidos, e também para que nós pudéssemos ser lapidadas nesse processo. Eu gosto de dizer que quando nós entramos para a Mary Kay, nós somos igual botões de rosas fechados, que a gente vai se descobrindo na venda, vai se descobrindo na liderança e vai aprimorando o seu negócio. E aí tem uma frase de Mary Kay Ash que eu amo, que fala: nada acontece até que alguém venda algo. E todos os dias, nós, consultoras de beleza, nós estamos vendendo alguma coisa. Nós estamos vendendo a nossa imagem, nós estamos vendendo essa oportunidade, e a iniciação é a venda da oportunidade. Nós estamos vendendo os nossos produtos, mas o compartilhar a oportunidade é vender, né? Vender a oportunidade de fazer o negócio também. E aí, a gente tem os seguintes níveis: consultora de beleza, que é a consultora quando diz sim para o negócio. Senhora Mary Kay Ash já dizia que toda nova consultora, ela já está apta a ter pelo menos 3 pessoas no seu próprio time. Alguém já ouviu essa frase? Por quê? Senhora Mary Kay acreditava que todas nós temos amigas, pessoas próximas que poderiam se interessar em fazer o que você faz. E aí, a gente agora, né, tendo essa visão, tendo esse entendimento, você vai ensinar, inclusive, as suas novas consultoras que estão vindo para o seu time, que ela pode já pensar de imediato. Quem são as tuas 3 amigas, 3 pessoas que você conhece, que tem um perfil empreendedora, que talvez queira, né, ter uma renda extra, gosta de reconhecimento, enfim, você vai ficar atenta, porque ela pode começar o próprio negócio e de cara já trazer pelo menos mais 3 pessoas para o seu próprio time. E aí nós temos na carreira a consultora sênior, a iniciadora estrela, a líder de grupo e futura diretora. Na verdade, isso tinha na Mary Kay, desculpa, porque se eu peguei uma aula e esqueci de tirar isso aqui. Então, nós temos de consultora de beleza hoje a futura diretora.
DIC e diretora de vendas independente, ok? Antes a gente tinha iniciadora estrela, líder de grupo, hoje a gente não tem. Hoje a gente tem consultora de beleza e futura diretora, DIC e diretora de venda, não é isso? Então, ok. Então, a gente já começa o nosso negócio, a carreira Mary Kay é uma carreira global, inclusive. Ela é no Brasil, ela é no mundo. A carreira Mary Kay é uma carreira globalizada. Então, em todos os países que tem Mary Kay, ela tem esses níveis de crescimento dentro da companhia. E tudo começa por você. E por que eu estou dizendo isso? E quero trazer essa análise mais ainda de perto, porque eu sei que muitas aqui estão muito focadas, determinadas. Meus amores, inclusive, eu quero que vocês que estão aqui fiquem à vontade para me perguntar, se quiser perguntar, porque este momento de mentoria é para você crescer no seu negócio, é para você ampliar os seus conhecimentos. Então, tudo começa por você. Tudo começa com o seu pensamento, com a sua energia, com a sua vontade de viver esse propósito e essa missão no seu negócio Mary Kay. Então, o poder de começar e recomeçar também está em você. Nós temos várias consultoras aqui que são veteranas, temos consultoras que têm um tempo de Mary Kay, mas agora que despertou para o negócio, para a carreira. Temos consultora que entrou recentemente e já despertou para a carreira de imediato, já tem, né, a vontade, o desejo, já visualizou a carreira Mary Kay. E eu gosto de dizer que sempre nós temos que usar todas as oportunidades para falar do nosso negócio. Então, se você está diante de alguém, tiver a oportunidade de fazer elogio sincero, de conversar, converse, conecte-se com as pessoas, para que você tenha a oportunidade de falar do seu negócio. E aí, deixa eu tirar aqui. Quero falar um pouquinho sobre razão e emoção, que caminham muito juntos. E não... Oi. Oi. Alguém falou aqui comigo? Não, acho que o áudio abriu aqui e fechou. Mas vamos lá. Então, caminham junto a razão e a emoção. Então, a primeira coisa que a gente tem que separar, né, assim, tentar ser mais racional é que a gente precisa de equilíbrio. E a primeira mudança tem que ser em você. Você que tem que ter o seu equilíbrio no seu negócio, o seu equilíbrio dentro das suas prioridades. Nós temos uma companhia aonde colocamos em primeiro lugar Deus, família e trabalho. Então, você também colocar nessa ordem de prioridade o seu negócio, a sua família e Deus. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente coloca essas prioridades em equilíbrio, neste triângulo, as coisas fluem de forma completamente diferente. Uma outra questão é: acabe com a vítima que existe em você. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós temos manias de nos vitimizar, de achar que as coisas acontecem é comigo, de eu não conseguir é porque eu não dou conta, talvez eu não estou preparada, ou talvez compartilhar a oportunidade ainda não aconteceu porque meu círculo de amizade, de pessoas que eu conheço é pequeno. Tudo isso aí tem a ver com vitimizar a si mesma. Então, assuma as responsabilidades e olhe por uma lente diferente, trazendo das suas dificuldades, talvez que você possa ter, mas trazendo essas dificuldades para uma zona de oportunidade, para que você transborde o seu negócio, Mary Kay, mesmo, por exemplo, se você fala, né? Nossa, mas o meu círculo de amizade é pequena. Não, vamos mudar essa mentalidade.
Talvez o seu círculo de amizade seja pequeno, talvez seja real isso, mas não vamos colocar o foco nisso, vamos colocar aqui. O meu círculo de amizade é pequeno, é limitado, mas mesmo assim eu vou fazer o meu melhor no meu negócio. Eu vou pedir indicação, eu vou conversar com as pessoas, eu vou apresentar a oportunidade para mais pessoas, com muita energia, com muita alegria, falando do meu negócio. Então, acesse o seu estado emocional, que muitas das vezes também a gente não está com o nosso emocional equilibrado. Às vezes você não pensa antes de falar, você não pensa antes, talvez, vou usar esse termo, de dar uma bronca em uma consultora, em falar de uma forma que não é uma forma inteligente de conduzir as coisas. Talvez talvez, né? Não, né? Você precisa melhorar o seu estado emocional. E eu gosto muito de dizer que ou você domina o seu estado emocional ou você é dominado. É dominado pelas suas frustrações, é dominado por aquilo que você não alcança, por aquilo que você determinou, falhou, né? Inclusive, eu ouvi hoje de uma consultora fazendo um planejamento, ela dizendo que uma consultora estava muito animada em fazer um negócio, muito focada, mas ela não conseguiu, ela não conquistou a viagem para Caldas Novas e ela ficou frustrada. Aí entra aqui em acessar o estado emocional. Vou dar um exemplo prático. Ou ela se domina, domina a frustração e pensa: poxa, eu trabalhei, fazer análise, eu trabalhei o suficiente, eu dei o meu melhor? Dei. Então, ótimo. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. O que aconteceu que eu não consegui? Eu não falei com o número de pessoas que eu deveria falar, eu não consegui essa meta agora, mas estou mais próxima daquilo que eu almejo, que é se tornar uma líder. Então, a gente tem que, de tudo que a gente tem, de todas as situações, tentar extrair o melhor dessa situação e não focar no lado negativo. Ah, eu não consegui. Não, mas você deu um passo, quase você conquistou, você deu o seu melhor, você fez um movimento. Ou talvez você não deu o seu melhor. Então, a gente trazer essa mentalidade, esse entendimento, para que a gente se torne uma pessoa mais racional para fazer o negócio, apresentando a oportunidade e lidando com as nossas consultoras. E eu quero que vocês saibam que vocês têm dentro de vocês todos os recursos que você precisa. Todos os recursos que você precisa. E se você sente, né? Ah, eu sou uma líder, mas ainda tenho insegurança em fazer X ação. Procura melhorar, procura estudar, peça a sua líder, a sua diretora, para te ensinar esses pontos que vão te fortalecer. Mas, com toda certeza, dentro de você tem todos os recursos que você precisa. Então, saia da energia de eu não consigo, de vítima, de colocar, né, problemas demais nas situações, naquilo que te deixou frustrada, e entre na energia de potência, na energia que vai te levar a dar um passo plus para você alcançar aí os seus objetivos. E seja uma protagonista. É assumir o protagonismo, se torna uma pessoa com muito mais recurso. Ou o que isso significa? Você é dona do seu negócio, você é dona das suas ações. Então, anote isso. A dificuldade te desenvolve. A dificuldade te desenvolve. Você precisa desenvolver as habilidades que te faltam. Então, pensar nisso. Muitos de vocês devem ter papel, caneta aí, né? Para fazer essas anotações da mentoria. Que todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, é aquilo que nós vamos ser lapidadas. Esse processo que você está, né? Porque nós temos muitas que estão se preparando para se tornarem DICs, conquistar aí o resort da Mary Kay,
e muitas já são líderes aqui. Então, o que a gente precisa é desenvolver as habilidades que te falta. Então, assim, eu preciso fazer, né, mais entrevista de sucesso, mais entrevistas que vão ter mais sims no meu negócio. Então, eu preciso estudar mais, perguntar para sua líder, para sua diretora, se tem dúvida, pergunta, estuda, né, os diálogos para você conversar com as suas possíveis iniciadas. E uma coisa, tudo é difícil, você escolhe o seu difícil. Todo dia nós temos dificuldades, tem alguma coisa que nos às vezes, nos deixa desconfortável, mas é melhor ficar desconfortável dentro de uma situação que você deseja para o futuro ou ficar acomodada numa situação porque você não quer passar por essas dificuldades, de ter não, de ter sessões desmarcadas, de ter entrevistas que não tiveram resultados. Então, assim, você vai escolher o seu difícil. Então, eu escolho todos os dias aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. E uma das coisas que muito acontece é a autossabotagem. É o que você está dizendo para você mesma. Você é o seu espelho, porque às vezes você é um gatinho. Você está aí aprendendo, você ainda é uma consultora que não tem tanta habilidade, né, na liderança, ainda não tem muita segurança em fazer as suas entrevistas, mas olhe para você e sinta-se, não como um gatinho, mas como um leão, uma pessoa capaz de fazer, uma pessoa capaz de conectar as pessoas, uma pessoa capaz de levar o seu melhor. Então, você é o seu espelho, você é o que você pensa. Se você pensa que você é capaz, você é capaz. Se você se sente insegura, você vai passar essa insegurança para suas consultoras e para suas potenciais iniciadas. Tudo bem até aí? Então, outro ponto importante, né, que eu estava dizendo. O que você está dizendo sobre a si mesmo? O que você está dizendo para você? Que você é capaz, que você tem segurança, que você quer conquistar esse ano tudo que essa companhia pode te proporcionar, os desafios, né, as metas da própria Mary Kay, as metas da sua área nacional. Esse ano nós teremos no seminário a Limo para todas as consultoras que estiverem na Cortes, consultoras e diretoras. Corte de iniciação, corte de vendas pessoais, consultoras, corte de vendas pessoais, inícios pessoais, consultoras e diretoras, e a gente vai celebrar no seminário em uma limusine juntos. Além de você conquistar, subir no palco do seminário, ganhar a sua joia e muito mais que isso. Você estará compartilhando e levando e transformando muitas vidas, muito rosto aí, validando muita autoestima. E os medos, vamos falar aqui dos nossos medos mais comuns, porque eu não sou diferente de vocês, também já fui uma nova consultora um dia. Que os medos mais comuns são medo de não ser boa o suficiente e não dar conta, mas nós nunca vamos saber se a gente vai ser boa o suficiente, se a gente é boa em apresentar o produto, se a gente não fizer uma, duas, 10 vezes, 50 vezes, várias vezes. E toda vez que a gente faz, a gente se torna melhor. Então, nós temos que buscar, principalmente, trabalhar o nosso emocional, a nossa mente, alimentar a nossa mente com coisas positivas, coisas que nos fortalecem. Outro medo, medo de incomodar as pessoas,
e quer sempre agradar as pessoas. Então, tem esse outro medo, o medo de incomodar as pessoas. Ah, eu não vou falar, não vou compartilhar a oportunidade que eu estou com receio. Ai, mas eu não quero desagradar aquela pessoa, não quero ser chata, não quero falar com ela. Ai, será que ela vai me atender bem? Será que ela vai me receber bem? Será que ela vai querer me ouvir, saber do meu novo negócio, ouvir a minha oportunidade? Então, assim, a gente tem que começar a fazer uma limpeza na nossa mente mesmo daquilo que é negativo e focar no positivo. A Lúcia quer me perguntar alguma coisa. É isso, Lúcia? Se você quiser perguntar no chat, eu olho o chat aqui e te respondo. Pode ser? Vamos lá aqui. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a rota do sucesso. Vamos lá. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre a rota do sucesso. É, a decisão, né, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente se enxerga. Às vezes, como eu falei no slide passado, a gente pode ser, né, uma nova consultora, ou já é uma consultora veterana, mas que tem alguns receios, alguns bloqueios, vamos falar assim. Mas se você conseguir ir mudando isso, se olhar no espelho, às vezes você se sente um gatinho, mas você, quando você se olha, você manda comando para você: eu vou conseguir, eu vou fazer o meu melhor, eu vou arrumar alternativas para fazer o meu melhor. Você vai ter essa decisão e aí você vai passar por tudo isso, né? E a nossa decisão do que a gente quer, do que a gente quer alcançar, essa decisão vem com um imã também de desafios, de coisas que vão acontecer. Mas vem como um imã de desafios, mas vem também com um imã de oportunidades. Então, você vai precisar provar que você merece, que você precisa se transformar, que você tem a melhor oportunidade, os melhores produtos para impactar as pessoas. Eu não sei se vocês sabem dessa estatística. 95% das pessoas desistem no processo de conquistar uma meta, de algo, desistem no meio do caminho, desistem no processo, porque não estão prontas, ou se não estão prontas, não suportam os desafios, não suportam as próprias frustrações. Então, o caminho para o sucesso é a sua ideia, com a sua expectativa, com a sua ação, para que você tenha os seus resultados, que se determina em quê? Em resultado, em sucesso. E aí tem a nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Do que a gente encontra, do que a gente ouve, do que a gente presencia, do que a gente vivencia, que é a gente tem uma ideia, a gente tem que ter um planejamento, a gente temos também que ter uma execução, e aí nesse processo do planejamento você vai encontrar obstáculos, você vai ter medo de fracassar, e aí você vai, né, nesse processo seu, dessa caminhada. Você vai ter suas primeiras conquistas, as suas primeiras realizações, aí você vai ter a sua motivação, aí você vai ter a sua persistência, vai vir o segundo obstáculo, o terceiro, inúmeros, mas se você tem ideia, você tem a sua realidade, você tem seu planejamento, a execução, você tem persistência, você vai conseguir ter sucesso, você vai chegar aonde você quer. E muitas das vezes nós passamos por muitas, né, situações na nossa carreira Mary Kay ao longo dela, como consultora, como líder, como diretora, mas todos os dias é um dia para a gente se lapidar, se tornar uma consultora melhor e uma líder melhor. E aí eu quero que vocês entendam que nessa rota para o sucesso, nessa rota para as suas conquistas, você tem o controle
O controle está nas suas mãos. Você não pode deixar, porque eu ouço muito, muito isso, e também já fui uma consultora, uma líder que começou um dia. Claro, se a gente, todas nós começamos da mesma forma, com a mesma caixa de um kit de início, com a sua pronta entrega, mostrando os produtos para nossas clientes, fazendo as entrevistas, umas vão dar certo, outras não, mas nós temos o controle de fazer com que as circunstâncias positivas nos fortaleçam cada vez mais e aquelas situações que a gente não tem o controle, a gente conseguir passar por elas. Então, você escolhe como você vai agir, como cada situação vai te deixar, como que isso vai te deixar, uma situação que às vezes te tira aí, né, do seu foco, do seu prumo, que aí tem a ver, às vezes, eu estou falando e pensando, aquela pessoa que você compartilha a oportunidade no negócio Mary Kay, você coloca tanta expectativa nela, que ela é perfeita, ela tem, né, todo o perfil para fazer esse negócio, você vê nela que ela tem visão, mas ela não quer. E aí você sente o quê? Poxa vida, coloquei todas as minhas fichas nessa consultora ou nessas consultoras e ela não quis. Ok, nós temos que fazer, sabe o quê? Passar para a próxima. Eu, ao longo de 19 anos da minha carreira Mary Kay, eu já passei para a próxima várias vezes. Cliente, eu já passei para a próxima. Consultora, eu já passei para a próxima, aquela que não quis fazer o negócio. Diretora, já passei para a próxima, para aquela que desistiu. Então, gente, nós não podemos desistir dos nossos sonhos. As pessoas desistem de várias coisas. Desistem do negócio Mary Kay, desistem da carreira, desistem da academia, desistem de fazer dieta, desistem de inúmeras coisas. Então, você tem que ter, assim, muito... Eu quero que vocês tenham essa consciência que você, consultora, você, líder, está com o poder, sim, de transformar o seu negócio Mary Kay e canalizar a sua energia, o seu cuidado de consultora para aquelas pessoas que realmente querem o negócio. E nesse processo aí, nós podemos fazer os ajustes que são necessários no nosso negócio pessoal, que é a nossa venda, porque na Mary Kay nós temos duas avenidas de ganho, uma é a venda, a outra é a iniciação. Não necessariamente a iniciação, você tem que ser diretora, você pode ser se quiser. Se você não quiser exercer a liderança, você pode trazer pessoas para o seu negócio, sua diretora, sua líder vai te ajudar a treinar, motivar essas pessoas e você vai aproveitar a avenida de ganho, a bonificação por estar trazendo pessoas para o seu time. E você pode procurar outras pessoas dentro do seu círculo de convivência diário. E uma frase que eu acho muito, muito, muito bacana fala que o verdadeiro derrotado é aquele que nem batalhou pela sua ideia. E isso me faz refletir muito que, principalmente para nós que somos líderes, o verdadeiro derrotado é aquele que nem batalhou pela sua ideia. Você não pode deixar que a sua consultora te derrote. Derrote a sua ideia, o seu sonho. Então, quando você encontrar esses obstáculos, essas situações, foca no seu alvo, aonde você quer chegar. Canalize a sua energia para as ações e para as coisas que te dão resultados. E aí vamos falar aqui um pouquinho sobre a lei das conexões, as leis das conexões. Quem lhe cerca, lhe define. E o que eu quero dizer com isso? Nós, consultoras, quem está ao seu lado, quem lhe cerca, vamos falar totalmente focado para o nosso negócio Mary Kay, tá? Quem são as consultoras que te cercam? Quem são as pessoas que você compartilha suas ideias, que você troca experiência?
que você pede ajuda, que você conversa. Quem são essas pessoas? Porque essas pessoas lhe definem. Essas pessoas te enchem de entusiasmo, te apoiam ou elas minam a sua energia, o seu entusiasmo e o seu negócio. Uma frase importante, anotem isso, porque isso faz muita conexão com o sucesso. Aves da mesma plumagem voam juntas. Você é a média das 5 pessoas que mais convive. Se você convive com pessoas que são positivas, que querem crescer, que para cada problema acham uma solução, você vai crescer muito mais. Agora, se você está com pessoa, para cada problema ela acha mais um problema, você só vai ficar tendo mais circunstâncias negativas no seu negócio. Então, procure estar agora cercada, principalmente de pessoas, líderes que estão aqui, que estão alinhadas com o seu propósito, que está alinhada com as leis das conexões que você quer ter, pessoas que te apoiam, pessoas que vão caminhar junto com você. Escolha quem vai ser as suas pessoas que você vai compartilhar o seu negócio, quem são as diretoras, as consultoras que você vai fazer trocas, que você vai conversar, que você vai trocar, né, ideias a respeito do seu negócio Mary Kay, quais são as pessoas que você vai trocar ideia para ter soluções e trocar todas essas experiências. Então, você precisa se posicionar do lado que você quer. Saia de perto de pessoas negativas, porque consultora que não está tendo sucesso, líder que não está tendo sucesso, ela acha uma desculpa para cada situação. Para cada situação. E aí eu quero que vocês façam, né, esse raio-x pessoal de vocês para entender quais são as pessoas que você está conectada e como que você quer se conectar a partir de agora. Então, você precisa se posicionar e se tornar realmente, né, imã que conecta pessoas com a mesma visão que a sua. Pare de querer mudar as pessoas, cada um tem o seu tempo. E por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender o tempo das nossas consultoras, precisamos entender o tempo das nossas líderes. Então, eu vou falar só mais um pouquinho disso aqui, ó. Pare de mudar as pessoas. E aí, eu vou dar um exemplo prático, inclusive, na forma de venda. Muitas de vocês são líderes aqui. Vocês precisam identificar qual é o perfil da sua consultora? Como que ela quer fazer a venda? Como que ela quer, como que ela enxerga o negócio Mary Kay? O que que ela quer para ela do negócio Mary Kay? E por que eu estou falando isso? Porque isso é importante para você saber como você abordá-la, como você trazê-la mais para o negócio. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei meu negócio Mary Kay, eu queria ganhar R$ 1.500 a mais na minha renda pessoal. Então, quando eu comecei a fazer meu negócio, a minha mãe, Lenir e a Nara, me ensinaram a fazer uma sessão maravilhosa. E eu entendi que, naquele momento, que a facial encantava a cliente. Eu me encantei com aquele modelo de negócio, vamos falar assim. E aí, na minha primeira aula de beleza, eu vendi 300 e poucos reais, ganhei mais de R$ 150 em 1 hora de trabalho. Por que eu quero trazer essa referência para vocês? Então, eu já fui uma consultora que na minha primeira aula de beleza, eu ganhei R$ 150 em 1 hora de trabalho. Eu iria me conectar se a Lenir tivesse me falado assim, olha, nós vamos fazer uma aula de beleza, assim, 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 demonstração, e insistisse comigo, e eu falasse para ela antes, Lenir, eu não vou ter tempo para fazer essas aulas de beleza, não é meu perfil, eu quero vender só maquiagem, eu quero vender só fragrâncias, quero fazer o meu negócio na revista, quero fazer o meu negócio online, que hoje tem muito online, né? Eu não iria conectar com ela.
porque eu estaria querendo o quê? O que que eu queria? Fazer uma venda. Eu queria, na verdade, dinheiro rápido. Tive uma sessão de cuidados com a pele fantástica, com resultado, que eu vendi. Agora, se eu fosse uma pessoa que eu já falasse de imediato, que eu queria vender só fragrância, ela ia ter que me ensinar a fazer aula de beleza? No primeiro momento, não. O que que você tem que ensinar para a sua consultora que entra ou aquela que já está no negócio? Ela fala para você: ah, eu estou muito sem tempo, agora eu estou fazendo isso, isso, isso. Exemplo, adianta você falar para ela que ela tem que ficar gravando vídeos na internet para mandar para os clientes, que ela tem que fazer momentos de consultoria de beleza? Não! Você tem que ensinar para ela o caminho que vai ser mais eficaz com ela. Ela fazer a venda através do WhatsApp, através do status do WhatsApp, através de falar com as clientes e mandar produtos específicos para o tipo de cliente dela, fazer as vendas na nossa loja online que nós temos agora. Então, assim, você vai ter que perceber o perfil da sua consultora e trabalhar com ela aquilo que ela deseja. Deu para vocês entenderem essa referência? Porque às vezes a gente engessa muito e quer fazer o negócio do jeito que a gente acha que é bom para a gente. Então, a gente tem que saber ouvir para a gente poder entender como trabalhar melhor com cada consultora. Então, trabalhe a sua lista, e aí vamos trabalhar. A primeira coisa é a nossa autoestima. A nossa autoestima, e, claro, também trabalhar a autoestima das pessoas que estão ao nosso redor, fazendo parte do nosso time. Não coloque o não na boca do outro. Isso vale muito para quando a gente vai marcar, né? Momentos de beleza ou entrevista que a gente coloca assim: ah, não sei se ela vai vir para o negócio, ela não tem tempo. Ah, e o marido dela não vai deixar. Nossa, ela é bem-sucedida. Então, gente, compartilha a oportunidade com todas as pessoas. Trabalhe, né, o seu relacionamento, as pessoas que você conhece, as pessoas que estão aqui, ó, na palma da sua mão, de A a Z. Com certeza tem muitas pessoas que você não apresentou o negócio Mary Kay, não vendeu um produto para ela, não compartilhou a oportunidade. Então, trabalhe as pessoas do seu relacionamento. E uma coisa importante, nem sempre o caminho mais fácil te leva mais longe. Então, às vezes, o encurtar, né, a estrada, criar atalhos, não vai te levar a ter melhores resultados. E aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre ações dentro do nosso negócio que dá muito resultado. Eu vou pincelar aqui. Primeira coisa é a imagem pessoal. E por que que eu estou falando da imagem pessoal? A imagem pessoal, gente, é a primeira coisa que já se conecta e nos dá autonomia e autoridade para falar com as pessoas. Nós não precisamos estar toda na imagem profissional, né? Vou dar exemplo de blazer, saia, vestido, meia calça, sapato bem arrumada para poder conectar com as pessoas. Não precisa. Você precisa achar e construir a sua imagem de sucesso. E o que é essa construção? É como você se sente segura, é como você se sente bonita, apresentável, que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: poxa, que mulher bacana, que mulher bonita. Gente, nós, consultoras de beleza, temos uma beleza diferente, a gente tem um brilho interior diferente. E aí, falando da imagem pessoal, nós precisamos ter a primeira imagem, uma pele bem cuidada. Isso aí é inegociável. Então, você, consultora, tem que estar com uma pele bonita, base, batom, máscara para cílios e um blush. Isso é um mínimo. E eu quero falar isso para vocês com todo amor. Isso gera credibilidade. Você está numa imagem bem arrumada, profissional, que te deixa segura, te gera mais credibilidade.
A pessoa vai te ouvir de forma diferente. Agora, como que eu vou falar da oportunidade, vou falar do negócio, de beleza, sendo que a minha pele não está cuidada, não está bonita, não está com uma base, não está vendendo o que eu vendo? Então, nós precisamos fazer essa lapidação. Você precisa, inclusive, olhar suas consultoras e olhar quais são as minhas consultoras que precisam dessa lapidação. E aí falar com carinho, com amor, com discernimento, que essa imagem causa credibilidade e acessibilidade a outras pessoas. As pessoas vão te ouvir melhor. Você ter, né, material ilustrativo para falar do seu negócio, para mostrar os seus produtos, ter entusiasmo. Gente, consultora que está tendo sucesso, que está vendendo, ela tem entusiasmo, ela tem alegria. Ela tem alegria porque o negócio dela está dando certo. Ela tem alegria porque ela faz uma demonstração e ela tem resultado. Ela tem alegria e ela tem entusiasmo porque ela faz uma apresentação da oportunidade e a pessoa quer saber mais. A pessoa entra para o negócio ou entra depois. Então, nós temos que ter entusiasmo. É esse entusiasmo que conecta as pessoas também. O outro ponto é saber escutar. Nós precisamos saber escutar as nossas clientes. Toda cliente é uma potencial iniciada. E por que eu estou falando isso? Saber escutar, porque quando você vai fazer uma demonstração ou você vai fazer uma entrevista de início, ouça primeiro, vê como é que é a vida dela, se ela trabalha, se ela tem filho, o que ela faz, se ela está satisfeita com o trabalho atual, se ela se sente reconhecida pelo trabalho que ela faz. Por que eu estou falando isso? Porque se ela fala para você, nossa, eu gosto do que eu faço, mas trabalho demais, não tenho nenhum reconhecimento. Qual que é o gatilho para você falar de Mary Kay com ela? Que a Mary Kay é uma companhia que nos reconhece por inúmeras coisas que a gente faz, inclusive como consultora, a gente tem premiações, e como a gente cresce na carreira, a gente pode conquistar outras coisas, e você vai falando, inclusive de conquistas que você já teve. E se você não tem ainda, você vai ter no futuro. Então, saiba escutar para você poder falar da oportunidade com as pessoas e aonde o negócio Mary Kay iria se encaixar para ela. Tenha foco, que é estar bem focada naquilo que você quer, determinada. Encontre o ponto-chave, que seria como falar, como conectar com as pessoas, contar um pouquinho na sua entrevista ou na sua aula de beleza, um pouquinho sobre a sua história pessoal, por que você começou nesse negócio, isso conecta as pessoas, cria relacionamento. Ficar preparada para combater as objeções, inclusive, anotem. Quais são as objeções que vocês mais encontram quando vocês fazem a entrevista? Anotem para que vocês tirem dúvida com a sua diretora, que você possa tirar dúvida comigo, que você possa tirar dúvida com a sua líder, para você poder ver como argumentar de forma diferente daquela que você fez da última vez. Cria empatia, cria esse relacionamento de confiança. Cria um relacionamento de encorajamento, que as pessoas te olham, confiam em você, confiam nos produtos, confiam na sua consultoria de beleza. E aí, a liderança e velocidade, vamos falar aqui um pouquinho. Liderança e velocidade caminham juntos. E aí, você que vai dizer também qual é o seu senso de urgência? Coloque a sua energia sem gerar pressão, mas urgência. Por exemplo, ou urgência, data. Por que eu estou falando isso? Porque se você não coloca uma data, você não coloca urgência para conquistar as coisas no seu negócio, você não vai fazendo com foco total, você não vai fazendo com aquela visão do que eu preciso fazer para melhorar cada vez mais. Então, isso é importante você ter. Então, a velocidade, a liderança e a velocidade, eu também quero falar isso aqui. Eu coloquei aqui
esse barquinho como que fosse você, líder, e aqui atrás, os azulzinhos, que são as suas consultoras que estão vindo junto com vocês. Lembre que eu falei que nas duas, a nova consultora, ela já pode começar o negócio com pelo menos 3 amigas? No negócio também, quando ela inicia, nas 2 primeiras semanas, elas são de vital importância no negócio da sua nova consultora. Por quê? Porque ela precisa receber a caixa. Você, como líder, precisa saber se ela recebeu essa caixa, abrir essa caixa com ela, fazer com que ela se sinta segura em apresentar os produtos, fazer com que ela já marque momento com as amigas para apresentar os produtos e você apoiá-la neste momento. Lembra que eu falei que nem sempre o caminho mais rápido você vai mais longe? Por quê? Porque às vezes aqui, ó, você vai, às vezes não, você vai gastar tempo de ir lá, treinar, ensinar, falar para ela que, inclusive, dia 10 tem treinamento para novas consultoras que a gente vai ter agora. Isso é papel de uma líder, para que ela veja, para que ela assista, ela ganhe segurança, para que você vá lá fazer esse momento com ela e ela tenha mais conexão com você, para que ela ganhe gás no início do negócio. Porque se a consultora começa, ela já começa a fazer, começa a estudar, começa a marcar o momento com pessoas para apresentar o produto, ela vai começar a vender, ela vai começar a se encantar pelos produtos, ela vai começar a usar. E com isso, ela vai ter mais segurança, ela vai ficar mais animada e o negócio vai numa velocidade muito mais rápida. Então, quanto mais rápido, mais fácil. Ou seja, compartilha a oportunidade, marca com as suas consultoras. E tem uma frase de Mary Kay que a gente ouve muito, que é: a velocidade do líder é a velocidade do time. E a gente poderia falar em outras palavras: a sua energia é a energia do seu time, a energia das suas consultoras. Também, em outras palavras, tudo aquilo que você ensinou para a sua consultora, ela está replicando. E o que você tem ensinado? O que talvez que você deixou de ensiná-la? Entendem? Então, assim, são todas essas avaliações para que você possa se fortalecer ainda mais no caminho do seu negócio. E um ponto fundamental para todas nós consultoras, diretoras, executivas, nacionais, é o acompanhamento das clientes e das consultoras. Isso aqui é a nossa mina de ouro, é a nossa galinha dos ovos de ouro. Você foi lá, fez uma aula de beleza com a sua cliente, deixou ela encantada, e aí você vendeu, e aí você não ligou 2 dias depois, ou 3, não ligou 2 semanas depois, 2 meses depois, ou talvez você ligou durante 15, 2 meses e nunca mais apareceu. E aí, o que você fez? Deixou essa cliente solta, sem conexão com você, e com certeza ela hoje compra de outra consultora. Ou às vezes ela nem compra Mary Kay mais, compra outro produto, mas você perdeu a oportunidade de ter muitas clientes fidelizadas. Eu gosto de dizer que uma dica, né? Uma dica para ter segurança, para ter uma cartela bacana de clientes, ter no mínimo 100 clientes fidelizadas. Isso vai impactar o seu negócio como diretora. Isso vai fazer com que você se torne uma diretora mais sólida. Por quê? Porque você vai estar sempre tendo novas clientes e atendendo as suas clientes antigas. E eu quero dar uma dica de um acompanhamento de clientes que eu gosto de fazer. Eu fazia muito isso no Brasil, porque hoje eu moro nos Estados Unidos. E é o seguinte: o acompanhamento da minha cliente, eu anotava na minha agenda. Hoje eu sei que tem aplicativos, mas eu quero expor para você aqui uma forma de acompanhar cliente e que dá excelentes resultados, testado e aprovado. Primeiro ponto, eu gosto de todas as minhas demonstrações ou venda no caminho
todas as minhas clientes têm o perfil de cliente, aonde eu preencho o nome dela, coloco ali, né? Se eu faço a sessão com ela, a demonstração, preencho tudo, coloco ali tudo que ela utilizou. Na verdade, quando eu vendo, como é que eu faço? Eu começo o meu mês com um talão de pedido escrito abril. Pronto, abril. Aí meu talão tá ali, usado para o mês de março, e abril eu risco uma parte, abril. E daí para frente eu vou fazendo as vendas diárias, semanais e vou anotando. Então eu pego todo o meu perfil do meu cliente, eu faço o perfil da minha cliente, pego a primeira via do talão de pedidos, anexo nessa ficha do perfil do cliente, aonde eu já anoto no meu celular ou na minha agenda que eu tenho que ligar 2 dias depois, 2 ou 3, depende se cai no domingo, cai no sábado, né? 15 dias depois e 2 meses. E aí eu coloco essas fichas das minhas clientes de A a Z. E aí quando eu pego, eu ligo e falo, né? Vou ligar para ela e eu falo: ei, Adriana, tudo bem? Aqui é Lê. Estou te ligando para saber como que você está, saber como que você tem usado os produtos. Eu sempre pergunto antes, né? Você tem 2 minutinhos para falar comigo? E sempre a gente ser objetiva e falar o motivo da ligação. E aí, nessa ficha do perfil do cliente, eu já tenho ali anotado tudo que ela comprou. Então, quando eu for falar com a Adriana, eu sei que a Adriana me comprou um mãos de seda e uma base. Eu falo: e aí, Adriana, me conta, tá gostando da base? Como é que ela ficou a textura na sua pele? O que que você achou? Aí ela vai falar: gente, está criando conexão, está criando um elo e uma consultoria entre você e a sua cliente. E me conta, o que que você achou do mãos de seda? Usou? E aí, usou aquela dica que eu te falei para poder passar no cotovelo? Sabe, você vai criando conexão com a sua cliente. E sem dizer que você já tem ali anotado tudo que ela comprou no perfil grampeado com a primeira folha do talão de pedido. Além disso, eu anoto nessa ficha dela o que ela gostou no dia e por um motivo ela não comprou. Também, se ela não comprou, eu também preencho o perfil dela e anoto o que que ela não comprou e o que que ela falou. Talvez ela me fale: vai entrar comigo em contato daqui um mês, daqui 15 dias. Então, eu já tenho esse acompanhamento para fazer ali. E aí, quando terminar abril, eu faço a soma do meu mês de abril, de tudo que eu vendi no mês. Vendi R$ 2.800. Então, eu tenho ali um histórico de tudo que eu vendi em abril e para quem, e tenho anexado em cada ficha da minha cliente a primeira via do talão, aonde eu vou fazer os acompanhamentos. Isso gera uma habilidade, uma facilidade para você falar com as suas clientes muito rápida, além de ser um acompanhamento diferenciado. Muitas consultoras não usam e com certeza você está perdendo muito de não fazer desta forma, de prestar esse acompanhamento mais detalhado, aonde vai te dar mais resultados. Então, fica essa super dica. Se você não faz isso, começa a fazer a partir de agora e você vai ver o quanto que fica muito mais fácil você acompanhar e falar com as suas clientes. E eu também o acompanhamento das suas consultoras. Eu falei um pouco antes aí do treinar, de falar, de motivar, de perguntar como tem feito, trazer ela para a sua reunião de unidade, se você tem, trazer ela para os treinamentos da área, quando a gente tem, porque tudo isso vai gerar confiança e mais segurança no negócio. Ele, Oi, querida. aqui só uma dúvida. Você está falando aí do talão, né? A segunda via do talão você deixa com a cliente. Eu não deixo. Não deixa? Eu não deixo com a cliente, eu falo com a cliente, ó, que você está perguntado, Liliane, eu falo com a cliente que a primeira via dela, eu vou anexar na ficha dela para que eu tenha o controle com ela. Se ela quiser essa via, você pode ver com ela. Se ela quiser a via, você tira uma foto, manda para ela a foto, ou você tira a foto, imprime para você e grampeia no seu
na sua ficha de cliente. Deu para entender? Entendi. Alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida com relação a isso, Liliane? Não, tranquilo, obrigada. Nada. Eu sei que te fez perguntar, porque sempre é a primeira via da cliente, a segunda via fica no talão, né? O que que acontece? As consultoras não. As clientes, elas não guardam essa via, vai para o lixo, e essa via dessa consultora é muito mais útil no perfil dela para o acompanhamento. Então, eu falo para ela, entendeu? E aí, se você quiser, você pode falar para ela: olha, eu vou te dar a via do talão de pedido, como eu sei que às vezes não guarda, eu vou tirar foto e vou te mandar. Aí você manda para ela a via por foto, entendeu? Faz sentido o que eu estou te falando? Tá ótimo, entendi. Tá. Desde quando eu era minha consultora, 19 anos atrás, eu fazia isso. No início, não. Mas depois eu achei que essa técnica me fez com que eu fosse muito mais facilitou a minha conversa com as minhas clientes sempre, sabe? Eu achei que ficou mais fácil o meu acesso, eu não me perder no acompanhamento do que eu vendi, de saber ali o que eu vendi, o que eu não vendi, que eu posso depois vender, entendeu? Então, a primeira via você grampeia na ficha de cliente, e a segunda via você deixa no talão para acompanhar para o seu acompanhamento financeiro. Acompanhamento de venda, sim, Aham, tá? E tá aí você joia. pode fazer dessa forma que eu te falei. Aqui, gente, eu quero que você saiba, né, nessa multidão aí de pessoas, as 10 pessoas que você precisa para se tornar uma DIC já estão à sua espera. Elas já estão aí. Elas já estão aí. Por isso que eu falei muito, né, da nossa mentalidade, daquilo que a gente tem que falar, daquilo que a gente tem que tentar se sentir, né? Se tornar realmente essa pessoa positiva no próprio negócio, para trazer novas pessoas que vão se conectar com você, que vão estar juntas, que você vai ter a oportunidade de falar do negócio. E o negócio Mary Kay, ele é matemática, ele é números, ele é números. E para você conseguir essas 10 pessoas, você não vai conseguir 10 pessoas falando com 10 pessoas por mês. Você vai conseguir cadastrar 10 pessoas falando com 40, com 50, entendeu? E uma coisa importante também, nós já falamos sobre isso, mas eu vou repassar. Tem o caderninho de futuras consultoras, das pessoas que você fala. Por que o caderno, gente? Porque a gente vai e volta em compartilhar a oportunidade. Então, se você apresentou a oportunidade hoje, por exemplo, para a Fernanda, e ela não começou o negócio, tem lá o dia que você apresentou a oportunidade, o que que ela falou. Ela falou para mim que ela está no momento agora e que ela está estudando muito, ela trabalha durante o dia, está estudando, está terminando a faculdade, algo assim, cada um motivo, né? Aí você anota aquilo ali para num próximo momento, porque você pode perguntar para ela: olha, eu posso entrar em contato com você daqui um tempo? Qual a data que você acha que seria legal entrar em contato? Porque é o seguinte, gente, cada pessoa é um bate-papo, é uma conversa diferente. Talvez ela vai falar: entra em contato comigo daqui um mês. Entra para daqui 3 meses? Ou se você não perguntar isso para ela, você já tem guardado aquilo ali, no momento oportuno, você vai entrar fazendo novas entrevistas e você vai poder falar com ela de uma outra forma, uma nova oportunidade, um novo kit de beleza, enfim, ter, né, esse histórico para que você possa compartilhar com ela depois também. Então, é super importante. E aí você já vai, inclusive, nesse seu caderno de futuras iniciadas, o caderno você já vai anotando as pessoas que já vieram para o negócio. Então, não só das futuras, né? Vão ser futuras, mas muitas também já vão se tornar consultoras no processo. E aí, ó, como eu te falei, você e as 10 pessoas que você precisa para entrar em qualificação, elas já estão aí.
Você que precisa visualizar, você que precisa analisar, olhar com outro olhar a partir de agora, por qual motivo eu poderia falar da oportunidade com as pessoas. Toda aula de beleza é uma oportunidade para você pedir indicação, falar para ela, olha, nessa aula de beleza hoje que a gente fez, que você gostou, umas vão comprar, outras não vão poder, não é assim? E de uma aula de beleza, gente, alguma coisa tem que sair. Ou é venda, ou é indicação, que você pode falar para ela, né? Que você vai dar a oportunidade dela ela presentear até 5 amigas com esse momento de beleza que ela teve aqui hoje. Você pode dar a oportunidade para ela dela ser uma anfitriã e você dá, né, um percentual da venda para ela ou dar um presente. Ou seja, a gente tem que sair de uma demonstração com alguma coisa, ou é venda, ou é próximos contatos para você poder fazer agendamento, ou é início. Então, alguma coisa. E ainda você pode perguntar: olha, Marina, você está me vendo fazer o negócio hoje? Você conhece alguém que poderia gostar do que eu faço? Talvez uma pessoa que queira uma renda extra, talvez a pessoa que é focada, talvez, em reconhecimentos, que a nossa companhia tem um plano de carreira globalizado. Sabe, você vai argumentando, a gente vai tendo argumentos, gente, na ponta da língua à medida que a gente vai fazendo, à medida que a gente vai lidando com algumas circunstâncias positivas, negativas, é que a gente vai aprendendo, tá bom? E aí tá aqui, ó, eu pincelei aqui você, as suas 10 consultoras, criando aí o seu time na sua unidade para se tornar uma diretora. Muitas aqui já estão muito focadas na meta para Porto de Galinhas. Então, nós temos aí o plano da Nova DIC, que tem os requisitos reduzidos. Vou mandar para vocês também lá no nosso grupo os requisitos reduzidos para que vocês possam ver aí todas as possibilidades. E eu gosto muito de trabalhar, eu mesmo sou uma pessoa altamente organizada na minha agenda, meu planejamento semanal, olha como é que ele é todo redondinho, já tem até o meu mês de maio aqui, abril e maio. Eu quero compartilhar com vocês esse planejamento semanal e falar para vocês a importância e o peso que isso aqui, uma ação simples, uma tarefa que parece simples, mas que impacta demais o seu negócio Mary Kay. E o que é isso, gente? É você, eu gosto de ensinar aqui, faça para o seu mês de abril, já faça para o seu mês de maio, um planejamento para cada semana. Então, por exemplo, de 1 a 6 é um planejamento da semana, de segunda a domingo. Aí depois você vai pegar de 6 a 13, 13 a 20, 20 a 27. E aqui, você vai colocar no seu planejamento semanal todas as suas tarefas que são fixas. Tudo que você faz fixo, como, por exemplo, a sua igreja que você vai, a sua academia, a sua reunião de unidade, o momento que você vai no salão, o médico que você marca. E aí, dentro desse planejamento semanal, você, consultora, tem que planejar o seu horário de falar com as suas consultoras e dia, o seu momento de fazer o pós-venda com as suas clientes, o seu momento que você vai ter para alimentar as suas redes sociais, o seu momento de marcar novas demonstrações. Então, é importante que você bata o olho no seu planejamento semanal e veja o quanto que você está otimizando, está aproveitando o seu tempo. Então, peça à sua diretora, se você nunca fez um planejamento semanal, para que ela faça com você e ela traga dicas eficazes de um planejamento semanal para você. Mas, de antemão, eu já dei a dica que é colocar as tarefas fixas, as variáveis e os compromissos que você tem como, as ações, né? Compromissos que você tem como consultora. Planejamento semanal
Eu gosto muito de fazer também a lista das 6 coisas importantes, que é você colocar todos os dias à noite. Quais são as 6 coisas mais importantes para amanhã? Qual que é? Exemplo, eu quero amanhã começar a fazer meu planejamento semanal. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Ah, amanhã eu preciso falar com tal pessoa, vai estar aqui. Amanhã eu preciso pedir a minha diretora para fazer um planejamento comigo. Ou seja, você coloca nas tarefas das 6 coisas mais importantes, coisas que você não pode esquecer e que são fundamentais para o seu negócio, tá bom? Combinado? E aí, aqui também eu fiz para vocês que seria o caderno, das possíveis iniciadas, lembra? Que eu falei, o caderno das possíveis iniciadas, também essa lista das possíveis consultoras, que você pode encadernar, que você pode grampear. Eu acho que se você tiver o caderno, ele fica mais organizado. Se você quiser, você pode só anotar no caderno, ou se você quiser, você pode imprimir essa folha e colar nesse caderno, tá bom? É para que te dá discernimento. E aí, tem essa frase da Mary Kay que eu amo, que diz: acredite, grandes mudanças acontecem de forma radical. E eu acredito que muitas aqui estão querendo mudanças e elas precisam e vão se tornar de uma forma radical, com mudanças, com ajustes que vocês, líderes aí, já sentiram que precisam fazer. São adaptações. Tudo que eu falei aqui hoje, tenho certeza que vocês já ouviram. Mas eu acredito que hoje vocês estão me ouvindo e muitas de forma diferente. Talvez muita coisa que eu falei hoje para você fez muito mais sentido hoje, porque você está no seu momento, que você está focada, que você quer uma mudança no seu negócio. Ninguém ganha uma corrida na primeira curva, mas muitos perdem. Isso aí traz para a gente uma reflexão tremenda, né? Ninguém ganha uma corrida na primeira curva, mas muitos perdem, muitos desistem. Então, na vida, no nosso negócio, nós temos que ter constância, foco, determinação. O seu sonho, o seu desejo de alcançar em Mary Kay, cada uma tem aí o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo. Ele tem que ser muito claro para que vocês façam o melhor de vocês, para que vocês não desanimem perante algumas situações, porque eu já fui uma consultora um dia, eu já fui a consultora que apresentava a oportunidade e as pessoas não entravam. Eu já fui a consultora que nem apresentava a oportunidade porque eu tinha vergonha. Eu já fui a consultora que não apresentava oportunidade porque achava que a minha cliente não precisava, sabe? Então, assim, a gente precisa ir revendo. Por isso que eu falei para vocês hoje tantas vezes: reavalia, pensem, vamos mudar a mentalidade, vamos fazer de forma diferente, né? Vamos ajustar os nossos pontos. Anotem aí tudo que vocês precisam melhorar como líderes, como consultoras. E uma coisa que eu quero deixar para vocês: melhorem, inclusive, o seu trabalho pessoal como consultora. Você é líder. Coloca como meta para vocês, todas vocês aqui, cresçam esse mês pelo menos 20% a mais do que o mês passado. Vamos sair da zona de conforto. Eu conheço várias de vocês aqui, conheço de conhecer, de ter contato, de conversar, de fazer planejamento. Conheço muitas que estão acomodadas no pedido de 1.200, 1.500 pontos,
Conheço várias que estão acomodadas no pedido de 300, 500 pontos. O que eu estou querendo dizer é, dê um passo de cada vez, mas vamos crescer pelo menos 20%. Colocar meta para você, para que você possa crescer. Colocar meta de iniciação. Eu sempre gosto de dizer que na Mary Kay nós temos o quê, gente? Gavetas e gavetas de oportunidade. Oportunidades. Qual gaveta você quer abrir? É a gaveta de ter uma mesa farta? É uma mesa para comprar uma geladeira para sua casa, um carro, uma moto, pagar uma viagem, ter uma condição melhor, pagar uma escola para o seu filho, comprar uma roupa nova para você, se mimar com uma plástica, alguma coisa? Eu não sei, só você sabe. Mas eu quero te convidar a fazer o seu melhor. E quando você, nesse processo, for fazendo o seu melhor, você vai descobrir aí dentro, como eu falei hoje, tudo que você precisa está dentro de você. E vocês vão voar para alcançar o que vocês querem. Então, seja uma pessoa fora da média. Não seja uma pessoa mediana, parecida com todo mundo. Saia da zona da reclamação, que eu não posso, para uma zona do poder absoluto. Eu não estou conseguindo, mas eu vou conseguir, eu vou mudar minha rota, eu vou ajustar. Você não tem um controle sobre os outros, mas você tem sobre o que te influencia. Então, vamos mudar a rota quantas vezes for necessário. Eu gosto sempre de falar, né, que as nossas palavras são sementes. O que que você tem semeado, né? O que que você tem plantado? O que você tem dito que você quer conquistar? E eu deixei esse cartazinho aqui perguntando: qual a sua meta? A minha meta hoje é ter coragem. É ter coragem para me desafiar. É ter coragem para plantar no coração de vocês e motivar vocês a mostrar a todas vocês que vocês têm um caminho muito maior que vocês podem alcançar e que vocês possam conseguir, que eu sei que tem coisas grandiosas e vocês podem. E eu quero, né? A minha meta é que vocês possam ter realmente coragem de sair desse lugar que vocês estão hoje, prontas para fazer voos mais altos. E nós estamos aqui com a sala lotada, muitas pessoas realmente que estão aqui, focada, querem construir uma nova história no negócio Mary Kay. Então, nós vamos juntas, vocês contem comigo, consultoras, consultores, diretoras da minha área, da área do Itamar, nós estamos juntos nessa missão. Vamos fazer do nosso mês de abril um mês espetacular. Vamos dar o nosso 100% no nosso negócio. Cabe a você. Vamos sair da zona, né, de murmurar, vamos sair da zona de se vitimizar, que é comigo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei se eu vou dar conta, e vamos mudar esse cenário. Vamos alimentar a nossa mente, vamos estar aliadas às pessoas que te fazem crescer. Crescer porque vocês podem alcançar e muito. Combinado, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da mentoria de hoje. Foi ótimo estar com vocês. Vou pedir, se puderem, abrir as câmeras para a gente fazer um videozinho para eu postar no Instagram. Eu vou botar meu blazer aqui, porque eu tava com um calor. Eu começo a falar e eu fico tão empolgada que sobe um calorão na pessoa, uma motivação que eu quero quase entrar dentro desse computador aí, pegar vocês e fazer sessão, fazer entrevista. E bora, meninas, bora, porque esse mês é nosso e bora que nós vamos arrebentar. Esse é meu desejo. Estão juntas comigo? Maravilha, estou vendo aqui nova dica, tem aqui a Adélia, que é a mais nova dica também da nossa área. Deixa eu ver aqui. Tem também a Gi, tem a Carmen, não sei se está aqui, a Sol. Ai, tem muitas aqui que estão assim super motivadas. Ai, que linda essa sala, amei ver vocês aqui comigo.
Então, vamos lá, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode me perguntar. Eu estou aqui para apoiar vocês, tá bom? Deixa eu só prender meu negocinho. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem aí? As meninas que foram para Caldas Novas, alguém quer falar aí como é que voltou? Sei que elas... Hã? Voltei querendo Porto de Galinhas, né? Lógico. Uhul! Fabiola, que linda! Ah, isso mesmo, que delícia! Foi incrível a viagem, né, meninas? Foi assim, incrível, incrível, incrível. Agora a Fernanda também estava lá, e tem várias aqui. Então vamos Foi, lá. foi extraordinário. Ele foi maravilhoso. Quem que está falando aqui? Fátima? Adélia, Adélia. Adélia. hum, Ai, Adélia. Foi maravilhoso, Adélia, amor. amei, foi extraordinário. Ai, Tomei até coragem de mandar minha carta, que eu ficava ensaiando todos os meses. pois é, agora o que te faltava não te falta mais, que é coragem, ação, disposição. Bora deixar essa mulherada aí encantada por esse negócio, né? Então vamos lá, vou fazer o videozinho aqui. Peraí. Pronto. Beijo para vocês. Foi ótimo a gente estar aqui juntas, nesse momento de muito compartilhar. Sei que muitas de vocês agora estão prontas aí para fazer o melhor de vocês, viu? Eu amo os nossos encontros. Espero que vocês coloquem em ação tudo que foi falado aqui hoje. E muito em breve teremos outra mentoria. Amanhã eu já vou compartilhar com a minha área e a área do ITA as estratégias do mês que a gente já tinha alinhado com as diretoras e diretores, algumas ações aí da venda da base, ações inclusive para nossa cliente ganhar uma necessaire recheada de muitos produtos, que é onde ela vai ter que preencher o cupom, vai ter para minha área do ITA também. E amanhã eu vou mandar isso aí tudo muito explicadinho para vocês. E vamos, ó, vamos para cima, viu? Beijo enorme para vocês, fiquem com Deus. Amei ter vocês aqui. Ah, tem outra dica aqui, ó. Marina também está aqui. Beijo, meus amores, com Deus, viu? Ótima semana abençoada. Tchau, tchau.